Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo no nosso estudo interativo, uma parceria aqui da Rádio Novo Tempo Campinas com o curso Proclame. Você acompanha através da rádio e também através do canal Envolve a PAC. Sejam bem-vindos à nossa 14ª lição do nosso estudo. Hoje nós estamos aqui com o pastor Ednelson. Pastor Ednelson, se apresenta para que os nossos amigos possam conhecê-lo. Que alegria, pastor Josué. Eu estou participando aqui a primeira vez, sou o pastor Ednelson Storck, sou pastor aqui da igreja do bairro do Jardim Eulina, Campinas. É uma alegria poder participar desse quadro aqui. Maravilha, pastor. O tema de hoje é sobre fidelidade. No mundo de hoje, ninguém gosta de ser traído. A infidelidade é algo que traz tristeza, decepção para muitas pessoas. E no que diz respeito à vida espiritual, a fidelidade também é algo muito importante. Por isso, no estudo de hoje, nós iremos ver alguns aspectos da fidelidade para que possamos ser fiéis a Deus. Então, pastor, pensando bem nessa questão, a primeira pergunta do nosso estudo de hoje é: qual deve ser a nossa primeira ou a nossa prioridade na nossa vida? Bom, segundo Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus coloca com muita propriedade ali, desafiando a gente a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E para ser mais específico é o que Jesus disse, ele diz lá: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, não temos que nos preocupar em reter sempre, confiar em Deus, confiar que Ele vai prover todas as coisas se nós nos lembrarmos dele no devido tempo. Então, na nossa vida, a prioridade passa a ser o reino de Deus. Reino de Deus. Maravilha, pastor. A segunda pergunta do nosso guia de estudo diz assim: em última instância, desculpa, graças a quem obtemos nossos bens? Então, aquilo que a gente obtém, geralmente a gente tem uma mania de achar que aquilo que a gente consegue ou adquire em nossa vida é fruto do nosso trabalho, nosso esforço. Mas segundo a Bíblia, é através de quê? Graças a quem conseguimos adquirir as nossas posses? Bem, pastor, graças a Deus, né? A Ele que nós devemos agradecer e reconhecer que dele vêm todas as coisas. E um dia converge para Ele também, não é? Deus conduz todas as coisas. Em Deuteronômio capítulo 8, lá é dito para a gente nos lembrar de que toda a força, por exemplo, para trabalhar vem de Deus, o pão que a gente come, né? O ar que nós respiramos, especificamente ali em Deuteronômio, a preocupação é quando alguém acha que o que ele tem, o que conquistou, é com seus próprios méritos, com seus esforços, com a sua energia, com o seu talento, com as suas oportunidades, estratégias, né? Preparo intelectual, mas não é não. Tudo vem de Deus. Deus quem permite todas as coisas, né? Maravilha. Há uma dúvida em relação à fidelidade a Deus com relação às posses, aos bens que adquirimos, porque muitas pessoas elas questionam, pastor, quanto ao dízimo. De onde nós devemos devolver o dízimo? Através do ganho que nós temos? Como que funciona isso? Então a nossa pergunta, a terceira pergunta é: do que devemos devolver o dízimo? Devemos devolver o dízimo de nossas rendas, todas as nossas rendas. A gente às vezes tem o costume de devolver só da principal, mas é de todas as rendas, né? A palavra de Deus diz claramente, quando foi direcionado ao povo de Israel, de todas as tuas colheitas, todas as tuas primícias, tudo aquilo que a gente colhe, tudo que a gente recebe, nós devemos separar 10%, porque a palavra dízimo é 10%, né? Sim. Agora, para que servem os dízimos nos dias atuais? A gente, quando olha para o texto bíblico, a gente percebe que ali no Antigo Testamento, os dízimos eles eram um meio de manter ali o tabernáculo e também ali as pessoas que estavam envolvidas no serviço do santuário. Nos dias atuais, para que serve o dízimo? Muito bem, se você permitir, eu comentei um pouquinho anteriormente aqui a respeito de quanto a gente deve devolver o dízimo. Se você permitir, acrescento que a gente pode devolver das coisas pequenas que a gente tem, né, que a gente não considera muito, mas que são importantes para Deus, porque nos lembrar dele nas coisas pequenas faz com que ele se sinta, né, como o prioritário nas nossas vidas, né, como aquele que recebe o primeiro lugar. E a pergunta que você mencionou é uma pergunta interessante,
porque desde o do Velho Testamento, né, algumas pessoas, até pelas redes sociais, a gente vê muitas pessoas até questionando essa questão de que, de fato, né, não há uma doutrina ou um fundamento bíblico para esse sistema de dízimo que a gente tem, mas isso não é verdade, porque uma pesquisa bíblica profunda, né, com mais dedicação, a gente percebe que desde o início do povo de Israel, desde antes, começa lá com Jacó, né, quando Jacó saiu da terra dos seus pais pela falha que ele cometeu, ele fez ali um voto diante de Deus, ele já tinha percepções, né? Abraão, né, também, e Jacó de uma forma específica, né, ele tinha percepções, tanto que ele fez um voto a Deus quando ele estava saindo da casa dos seus pais, que se Deus o abençoasse, ele queria organizar a sua vida para devolver de tudo que ele tivesse, devolver o dízimo. Então isso é bem antigo, né, de Abraão, de Jacó, e também no povo de Israel, né? A gente vê quando o povo de Israel estava entrando na terra de Canaã, que foi distribuída as terras. Então, uma tribo chamada tribo de Levi é uma tribo que não recebeu herança, né? A herança da tribo de Levi, ela foi viver dos dízimos e ofertas que foram estabelecidos naquele tempo. Então, o objetivo era a manutenção do sacerdócio, a manutenção do serviço do templo, do tabernáculo e as questões que tinham que ver com a religiosidade. Então, a próxima pergunta, pastor, fala sobre ofertas. Se o dízimo ele serve para a manutenção do sacerdócio e a manutenção ali das atividades realizadas no santuário, as ofertas, qual seria o objetivo ali das ofertas? Para que serve as ofertas? As ofertas, né, na Bíblia, a gente tem os dízimos que são para a pregação do evangelho, para a manutenção da religiosidade desde o povo de Israel, do sacerdócio. A gente vê isso também no Novo Testamento, porque é importante mencionar que isso não é só assunto do Antigo Testamento, né? A gente vê Paulo falando sobre isso, especialmente em 1 Coríntios capítulo 9, né? Onde ele fala que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Então, para a pregação do evangelho. As ofertas, elas também são para pregar o evangelho, mas elas são administradas de forma mais local, ali na igreja. Os dízimos são enviados para a instituição da igreja, como era feito no passado, né? Tudo era a casa do Senhor, né? Como diz Malaquias capítulo 3:10, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, da mesma forma, lá é mencionado as ofertas, é trazido para a igreja, para que dali ela seja administrada, seja distribuída, para o dízimo mais para pregação em nível geral e a oferta mais para uma pregação local e administrar as despesas locais do templo. Maravilha, pastor. Só para que os nossos amigos, ouvintes, tanto da rádio como também aqueles que estarão acompanhando através do canal do Envolve APAC, como que funciona esse sistema na nossa igreja, na Igreja Adventista? A distribuição dos dízimos e ofertas. Na Igreja Adventista Sétimo Dia, os dízimos eles são enviados para para a instituição da igreja. E embora ele seja enviado e ele é distribuído de acordo com as instituições, que a Igreja Adventista ela tem 4 níveis. Primeiro a congregação local, depois ela tem um campo que a gente chama de associação ou missão, que pega um grupo de igrejas. Depois a gente tem uma união, que pega uma região maior, que cuida de um grupo de associações e um grupo maior de igrejas. Depois tem a divisão, que cuida de continente, né, de acordo com o tamanho da igreja naquela região. E tem a conferência geral, né, a conferência geral, esses 4 níveis. Então os dízimos eles são enviados para essas instituições que ao juntar todo o montante desses dízimos, ela redistribui de acordo com as necessidades específicas da pregação direta do Evangelho. As ofertas têm uma nuance um pouquinho diferente, né, que embora seja enviada também uma porcentagem, a maior parte fica na igreja local, para ela se manter ali, organizar as estratégias do trabalho ali localmente, mas também uma parte dessas ofertas é enviada até o nível máximo da igreja e depois ela também é distribuída, né? Tanto o dízimo e a oferta acabam voltando, vão e eles voltam, né? O dízimo vai, mas ele volta em forma de quê? Do pastor local que tá promovendo a pregação do evangelho, e a oferta ela já vai para o dízimo para a manutenção específica do ministério, né? Dos pastores e servidores da igreja que trabalham nessa área religiosa, e as ofertas
elas são, como mencionamos, para administrar as questões locais e fica a maior parte na igreja. Mas ela também depois volta, né, quando há necessidades específicas de uma construção de uma igreja, de uma construção de um escritório, por exemplo, da ADRA e outras situações que podem ser usados dentro do contexto da oferta. Materiais também que são distribuídos gratuitamente. Materiais, né, de evangelismo e outras coisas semelhantes. Maravilha, pastor. Pastor, só uma questão importante sobre esse assunto do dízimo e oferta. É comum nós vermos pessoas, né, quando se trata desse assunto, usando expressões que talvez não sejam expressões ideais, que representam de fato o que representa o dízimo. Como, por exemplo, eu já ouvi pessoas que dizem assim, eu paguei meu dízimo. Outras pessoas que falam assim, eu dei o meu dízimo. Qual seria a expressão correta, segundo a Bíblia, para o dízimo? Eu devolvi, né? Eu devolvi. Que na realidade tudo pertence a Deus, né? Esse assunto ele é bem amplo, mas a gente deve entender o seguinte, que Deus é o Criador de todas as coisas, portanto Ele é o dono, né? Ele é o dono de todas as coisas. E as coisas vieram das mãos de Deus. E o livro de Salmos diz que dele é a terra, dele são os animais do campo, dele são os homens, os seres humanos, tudo pertence a Deus. Inclusive, Ageu, capítulo 2, verso 8, diz que a prata, o ouro, tudo pertence a Deus, né? Então Deus ele coloca nas nossas mãos e nos torna como que mordomos. Ou seja, o mordomo é aquele que cuida, usufrui, mas tem responsabilidades de prestar contas, né? Então, o certo, a expressão seria a gente devolve, porque Deus faz o processo inverso do mordomo comum. O mordomo comum, ele fica cuidando de um bem, de uma casa, de uma empresa, por exemplo, ou de uma realidade, e ele fica com uma parte pequena para sua manutenção, e a maior parte é do seu proprietário. Mas no caso, Deus na sua misericórdia, sua bondade, ele faz o contrário, ele dá a maior parte para nós. Ele fala assim, devolve só um pouquinho para mim, porque aí com esse pouquinho que a gente devolve, né, aí então o evangelho é pregado a todo mundo. Então a palavra ideal seria devolver. Deus ele não cobra, Deus não... Embora quando eu não sou fiel no devolver a parte pequena que ele pede, então eu me torno responsável diante de um julgamento de Deus nesse contexto, né? No caso, estou sendo desobediente a Deus por não devolver a ele essa pequena parte que ele pede de volta. O texto chega até a falar sobre roubar a Deus, né? O texto fala disso lá, né? Roubar a Deus, exatamente. Maravilha. Então, se dízimo é devolução, o que seria a oferta? A oferta ela também seria uma devolução, mas também podemos usar o termo doar, né? Doar. Que aí a oferta vem para um ambiente um pouquinho diferente. Deus ele estipula o valor do dízimo e da oferta tem alguns conceitos bíblicos, como por exemplo, segundo propôs no seu coração, né? Segundo as condições, segundo o momento da vida, né? Nunca pode faltar. A oferta está num nível de santidade igual ao dízimo. Nunca pode faltar, né? Jamais. Mas ela pode variar um pouquinho de acordo com a realidade pessoal, né? A oferta tem que estar sempre sendo devolvida. Precisa fazer parte do nosso programa de vida, do nosso orçamento, né? E a orientação o contexto espiritual é que nós façamos de forma sistemática. Assim como eu tenho no meu orçamento um valor para supermercado, não é? Eu preciso, em primeiro lugar, como a gente viu aqui, a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A primeira coisa que eu tenho, de responsabilidade que eu tenho, é receber o salário, eu coloco lá dízimo, 10%. Oferta, quanto que eu vou devolver? Então já colocar ali no topo das prioridades, né? Então tem diferenças, a oferta é um pouco mais flexível, mas ela precisa existir, ela precisa ser numa cadência, né? Ela precisa ser constante na nossa vida também, né? Eu não sei se dá tempo dentro da mesma pergunta, né? O dízimo, ele é uma forma de lembrar de Deus como Criador, dono. Então ele é digno de tudo e reconhecimento de que dele veio todas as coisas, né? Por Criador, por ser o Criador e o mantenedor.
A oferta, ela nos remete ao sacrifício de Jesus, né? A Bíblia identifica Jesus como aquele que se entregou. Ele é a oferta perfeita, a oferta ideal, o máximo da oferta que um ser humano pode oferecer, que é doar-se a si mesmo. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo a soberania de Deus sobre mim. Quando eu devolvo a oferta, eu estou reconhecendo que Ele é digno e porque Ele deu a sua vida, né, por nós e porque Ele se entregou por nós. Então eu o adoro também porque Ele é o meu Salvador, né? Então a oferta é uma forma de lembrar desse contexto importante, né? Maravilha, pastor. É importante esse aspecto que o senhor comentou sobre o dízimo, né? 10%, a oferta ser uma doação voluntária, né? Que parte ali da ação do coração do doador. E é interessante porque muitas pessoas questionam, mas em alguns lugares a pessoa estabeleceu ali um valor de dízimo, um valor de oferta. Então não tem como você estabelecer um valor específico, porque vai depender, no caso do dízimo, da porcentagem ali dos 10% da renda da pessoa e também da oferta, que não se pode estabelecer um valor específico de oferta, porque ela também deve ser algo estabelecido pelo doador. Sim. Ao ela fazer isso, mostra a voluntariedade dela em doar. Sim. E também a condição do doador, né? Sim, perfeito, né? Se é doado com alegria, por espontaneidade, né? No entanto, é preciso também considerar que se a oferta ela ajuda e propicia as condições locais de uma igreja, que a gente tenha uma porcentagem fixa da oferta, o máximo que a gente conseguir. E ela pode até variar em determinado momento da vida, de acordo com a situação do momento, as bênçãos, né? Mas uma porcentagem também definida, conversando com a família, vendo como 10% é o dízimo, quanto que a gente vai dar, que porcentagem nós vamos dar do salário para a oferta? Para a igreja ter um orçamento definido, né? Uma condição de poder fazer um trabalho com segurança, né? Quando a gente lembra quando Davi pensou em fazer o templo, ele não fez o templo, mas ele preparou todos os recursos para Salomão construir. E aí você mencionou aí o espírito voluntário, os príncipes, né? O povo trouxe e tudo foi preparado, né? Quando Moisés também pediu lá para eles trazerem donativos para fazer lá o tabernáculo, né? Eles trouxeram, e ao ponto dele dizer assim, né? Já não traz porque já tinha bastante, né? Eram as limitações do momento. Então hoje não há necessidade de parar de devolver, não. A gente tem que devolver sempre, né? Porque ainda o campo mundial é muito grande, a seara é grande, poucos trabalhadores, há muito o que fazer na missão, né? Mas o espírito voluntário a gente percebe nessas histórias lindas aí, várias delas, tá? No contexto de Davi, na construção do templo, os preparativos para construir o templo, e no caso de Moisés, quando também pediu o povo lá para construir o tabernáculo, né? Entendi. A nossa última pergunta do nosso guia de estudo diz assim: o que Jesus ele ensinou sobre dízimos e ofertas? Alguns, até em redes sociais, aparece de vez em quando alguém questionando, não, Jesus não falou muito sobre isso e tal, né? Jesus não acrescentou, porque ele não veio mudar nada, Jesus veio cumprir o que havia sido predito. Então a gente vai encontrar, embora não tantas, porque entende-se que Deus havia orientado de um jeito, que Jesus não veio desfazer disso, né? Então não estava na prioridade dele ficar repetindo tudo que havia sido orientado no povo de Israel. Mas ele menciona assim, a gente tem, além de Paulo, que já mencionamos aqui, que ele fala lá em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Jesus fala em Mateus capítulo 23, quando ele confronta os fariseus ali, ele fala que eles eram fiéis nos dízimos e nas coisas pequenas, inclusive das sementes lá do cominho, né, que é uma semente muito minúscula, e eles eram fiéis no dízimo dessas coisas pequenas. Jesus respalda que eles deveriam continuar fazendo isso, né? Então ali esse texto já é base suficiente para ver Jesus respaldando todo o sistema de dízimo que menciona fortemente o Velho Testamento, né? E nesse contexto aí do ensino de Jesus, né, sobre a fidelidade nos dízimos, fica bem evidente quando nós percebemos no contexto ali que ele fala com os mestres ali das escrituras da sua época, quando ele enfatiza que não é só a fidelidade no dízimo e oferta, mas também em outras áreas que são importantes da vida.
Não é verdade, pastor? Sim, sim. É que a gente deve pensar em ser fiel a Deus em todas as áreas da vida, né? Não apenas na questão de dízimo e oferta. Na realidade, nós citamos aqui a menção, né, mordomia, que vem a palavra mordomo, né? Mordomo. Então, a mordomia, ela tem a ver com as principais áreas da vida, né? Que o mordomo, por exemplo, ele come, ele veste, dorme, mora dentro de um contexto de algo que não lhe pertence às vezes, né? Então, nós também devemos pensar em todas as áreas da vida quando o assunto é ser um fiel mordomo de Deus, né? A saúde, o uso dos talentos, né? O corpo, né? Já mencionamos a saúde e os talentos, né? As bênçãos com as quais nós nascemos, a capacidade, né? As condições que Deus nos deu para exercer a vida, ou viver a vida, né? Especialmente colocando a favor do Evangelho, né? E os tesouros, né? Os recursos que pertencem a Deus e que Ele coloca nas nossas mãos também. São as principais dimensões da vida, né? E a mordomia contempla tudo isso. Então, a fidelidade é muito importante nesse processo aí de vida de mordomo, né? Perfeito, perfeito. E nós temos que pensar que um dia o proprietário que fez uma viagem, deixou o mordomo cuidando, ele vem e pede prestação de contas, né? A gente tem uma história aqui bonita, que é mencionada, que é a história que Jesus conta a respeito daquela distribuição das minas, né? Que é aquela parábola das minas que aparece lá em Lucas 19, 11 até o verso 27, que foi dado, né, para um 5, para outro 2, para outro 1, e foi dado a eles, né, uma quantidade de acordo com que o dono achou que deveria dar. Então teve um deles que não se importou muito com isso e foi achado infiel, né? Mateus 25 também fala lá dos talentos e tudo mais. Mas no final vem um ambiente de juízo, né? Quando vem o proprietário e pede contas, especialmente lá em Mateus 25, né? Quando ele presta conta, ele aprova a atitude dos outros que foram aguerridos, que se envolveram, que confiaram, e ele desaprova com sentença aquele que não se importou em fazer a vontade de Deus, em cuidar das coisas de Deus, enquanto elas estão nas nossas mãos, né? Aí lá vem o texto de Apocalipse 2:10 que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, né? Naquele pouco que a gente está recebendo, porque um dia nós vamos ter o privilégio de receber as maiores bênçãos na eternidade, né? Maravilha. Então, nosso querido ouvinte, nosso querido amigo e amiga que nos assiste, a fidelidade é um aspecto muito importante da vida e da trajetória de vida cristã. Nós precisamos ser fiéis a Deus, como o pastor mencionou, ser fiel no pouco e também ser fiel no muito. Só conseguiremos ser fiel no muito se aprendermos a cada dia a sermos fiéis no pouco também. Cristo vai voltar muito em breve, nós cremos assim, a sua palavra nos ensina, e Ele quer achar a cada um de nós fiéis para que possamos receber a maior glória de todas, que é a vida eterna. Nós queremos que você possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, sobre a fidelidade da sua vida em relação a Deus. E o nosso desejo, assim como o desejo de Deus, através do ensino da palavra, é que você venha demonstrar a cada dia a sua fidelidade a Deus, através não só dos dízimos e ofertas, mas como foi mencionado aqui pelo pastor Ednelson, através de toda a sua vida, venha ser uma vida de demonstração de fidelidade a Deus. Pastor Ednelson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Estudo Interativo, e peço para que o Senhor possa, nesse momento, estar fazendo uma oração, abençoando a cada um dos nossos ouvintes, pessoas que nos assistem, e que possamos a cada dia, através do poder de Deus, sermos cada vez mais fiéis a Ele. Perfeito, tá? Vai ser um prazer. Vamos orar então. Querido e bom Deus, Pai amado, obrigado por essa oportunidade de poder participar desse estudo interativo, tanto para aqueles que vão ouvir, quanto para os que vão, além de ouvir, assistir também. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre essas vidas, essas pessoas, que esse estudo tenha chegado a esses corações, havendo dúvidas, que o Teu Espírito esteja guiando, convencendo, fazendo com que eles creiam na Tua palavra, nas Tuas promessas, no Teu amor e nas bênçãos, nas provisões que o Senhor pode
doar, que o Senhor pode providenciar para a vida daqueles que confiam inteiramente em Ti, que colocam em primeiro lugar o Teu reino, e que essas vidas sejam transformadas e que dízimos e ofertas devolvidos no lugar certo sejam bênçãos e formas como o Teu Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, pois nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós nos encontramos na próxima lição do nosso estudo interativo. Compartilhe com seus amigos, familiares e nós nos encontramos aqui na próxima lição. Deus abençoe a todos. Até mais.